Olá, seja bem-vindo ao canal Lucas Assunção aqui pelo YouTube. Que bom que você está aqui comigo. Estamos firmes nessa série maravilhosa de estudos da Palavra de Deus. Lembra? Trombetas fora do tom, dando à trombeta o sonido certo. É muito importante nós estudarmos a Palavra de Deus para não sermos enganados pelas essas trombetas fora do tom tocadas por Satanás e os seus agentes. Lembra que no estudo passado a gente aprendeu sobre trombeta fora do tom na terra, no Jardim do Éden? Hoje nós vamos aprender sobre a trombeta fora do tom no tempo do fim. De acordo com a Bíblia, nós estamos vivendo no tempo do fim. Então nós precisamos estar alerta a esses enganos, sobre esses enganos. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nesse momento nós vamos estudar mais uma vez a Tua Palavra. Pedimos que o Deus Espírito Santo tire as vendas dos nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua Palavra, Senhor. Assim como disse o salmista, que o Senhor nos ajude a guardar as Tuas palavras no nosso coração para não pecar contra Ti. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24 é o capítulo predileto meu da Bíblia. Eu gosto muito de estudar esse capítulo. Ele também é conhecido como o Apocalipse de Jesus. Você vai ver que aqui Jesus fez predições sobre o tempo do fim, acontecimentos que ocorreriam antes da sua volta e também sobre a destruição de Jerusalém. Ele misturou os acontecimentos por misericórdia dos discípulos. A partir do versículo 4 diz assim, a partir do versículo 1 diz assim, Jesus saiu do templo, enquanto caminhava os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Que templo? Templo de Jerusalém. Ele, porém, lhe disse, Jesus falou para os discípulos, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3 agora. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe pediram, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu para eles, tenham cuidado para que ninguém engane vocês, os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E aí Jesus menciona uma série de sinais no mundo religioso, no mundo social e no mundo natural. Guerras, fomes, terremotos, epidemias, enfim. Mas eu quero me deter aqui com você no que Jesus começou alertando os discípulos aqui. Cuidado que ninguém os engane, virão muitos em meu nome. E vamos ler agora Mateus capítulo 7, volta aí um pouquinho no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 15 até o 23. Diz assim, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Só uma pausa aqui antes de continuar a leitura. Então, Jesus falou muito parecido com Mateus 24. Ele começa alertando, cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que tocam as trombetas fora do tom. Falsos líderes, falsos profetas, falsos cristos, mensagens que se opõem à palavra de Deus, que contradiz a palavra de Deus. E também as meias-verdades, que mistura a verdade com o engano. E aqui fala que eles se disfarçariam de ovelhas. Eles iriam parecer ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes.
O que significa isso? Disfarçar de ovelha. Eles teriam uma aparência de cristianismo. Logo mais a gente vai ver aqui, ó. Vamos ler aqui que você vai entender melhor o que Jesus quis dizer, disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Daí explica, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então aqui a gente percebe pessoas que diziam Senhor, Senhor, pessoas que profetizaram no nome do Senhor, pessoas que até mesmo operaram milagres e prodígios, se perderam. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que fazem isso irão se perder, mas eu estou dizendo aqui que pelos seus frutos o conhecereis, a palavra de Deus diz, os frutos que nós devemos identificar um falso profeta não é se diz Senhor, Senhor, se profetiza, porque o falso profeta também faz falsas profecias, ele faz profecias falsas e também ele pode até mesmo operar milagres. E a gente sabe que Satanás também pode usar pessoas para operar falsos milagres também. Então esses não são os frutos que nós devemos olhar para ver se é um verdadeiro ou falso. E quais são, então, qual é a regra? Pelos seus frutos o conhecereis? A Bíblia responde. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito. Um falso profeta não tem o fruto do Espírito, mas o amor, a paz, longanimidade, paciência, domínio próprio, obediência, mansidão e por aí vai. Ele tem o fruto da carne, que também vai falar lá no capítulo 5 de Gálatas. Então a gente precisa fazer essa análise. E os frutos também são obras, porque o fruto do Espírito são obras, o fruto da carne são obras. Mas a gente precisa ver que tipo de obras que o líder, que qualquer tipo de líder religioso está apresentando, que diz ser um verdadeiro profeta, ser um verdadeiro cristão. Está em harmonia com o fruto do Espírito ou o fruto da carne? Pelo seu caráter, pelas suas obras, pelos seus ensinos, pelo seu testemunho, a gente conhece se é um verdadeiro ou falso. E nesse momento aqui, eu quero agradecer a sua companhia. Você, através do estudo de hoje, percebeu que Jesus já nos alertava sobre as trombetas fora do tom, através dos falsos profetas, no tempo do fim, antes da volta dele. Nós precisamos tomar muito cuidado e estudar a cada dia a palavra de Deus. Lá em João capítulo 5, versículo 39 diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e elas testificam de Jesus.